Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos ouvintes. Meu nome é Leandro Enes, eu sou médico ortopedista e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no podcast.ortopedia no Instagram para ficar sabendo de tudo que está rolando, nossas novidades, a gente vai postando uns vídeos aí durante a semana, a gente vai fazendo cortes dos melhores momentos do nosso episódio. Lembra também que tem a gente, nosso canal lá no YouTube, e tivemos um lançamento recente de um canal no TikTok também, né? Grande campanha do Dr. Noel para estrear lá no TikTok, então nossos cortes também estão lá, vamos ver o que sai daí, de repente o Noel vai começar a fazer dancinha lá no TikTok, vamos ver se vai virar alguma coisa dessas. O Leandro guardou a piada da dancinha desde o último episódio, né? Ele tava guardando essa, né? O pior é que foi que no improviso, mas tudo bem. Eu não consigo esquecer o que o Bruno falou de derreter cérebro no TikTok, então acho que essa vai bem também. Realmente o TikTok é um derretedor de cérebros. Não tinha conta do TikTok, abri para dar uma olhada nessa conta nossa do TikTok e realmente dá uma boa derretida no cérebro. E para vocês que estão aqui ouvindo a gente sempre está de olho no que vocês falam com a gente nas redes sociais, nas mensagens que vocês mandam. E o tema do nosso episódio hoje foi baseado num áudio que a gente recebeu de um amigo nosso. E a gente vai colocar esse áudio agora para vocês ouvirem. Eu estou notando que a ortopedia mudou um pouquinho o panorama da procura pela ortopedia dos formandos de medicina. Antigamente era uma área super disputada, mal rodiziavam as vagas ou tinha desistência, era muito raro. Hoje em dia eu vejo que algumas residências não estão nem preenchendo as vagas, outras tradicionais estão tendo uma rotação dessas vagas de uma forma que eu nunca vi antes. Tudo bem que cada especialidade tem ciclos, né? Não sei se a gente está vivendo uma baixa de ciclo, uma falta de interesse em relação a perspectivas da ortopedia no futuro, ou se seria culpa de uma geração mimimi que não quer passar por uma residência de ortopedia considerando algo mais puxado, não sei. Fica aí a polêmica aí para vocês debaterem. É isso aí. Então, ficamos sabendo que tem diversas vagas de residência aqui em São Paulo que não estão preenchidas, porque residentes entraram e acabaram largando a residência de ortopedia. E a conclusão que alguns amigos nossos chegaram é que isso é porque essa geração nova é uma geração cheia de mimimi. E joguei a bomba, vou sair correndo e vou passar para o André e para o Noel para eles falarem o que eles acham dessa tal geração mimimi. Bom, já que eu tô com a bomba na mão, já vou pegar essa bomba e jogar no peito do Matheus. Matheus, tua geração é mimimi? Eu acho que não, pô. Eu vejo todo mundo batalhando, todo mundo querendo as coisas. Eu diria que não é mimimi. Pessoal, eu aproveitei aqui a internet e fiz uma rápida pesquisa, uma coisa antiga e tradicional chamada dicionário, tá? Mas o dicionário do Google hoje em dia o que é geração mimimi? E tem algumas definições aqui, então eu vou ler aqui para vocês, tá? Incapazes de aceitar críticas, reclamões, hipersensíveis, impulsivos, irresponsáveis, exagerados são os componentes da geração mimimi. Então, depois desses adjetivos, Leandro, vamos lá. Você que tem contato com o pessoal mais novo, você consegue observar algum desses adjetivos nessa galera mais nova ou nenhum deles? Aí é aquela pergunta pegadinha lá do vestibular, né, ou da prova de residência, porque é fácil cair, né? Tema dos anteriores é ótimo. Não, mas antes do Leandro, eu complementando a pesquisa do Noel, eu fiz a mesma pesquisa no Twitter. Ok, sem muita fonte de Campo de evidência. batalha. Campo de batalha total, talvez a praça onde o mundo se xinga. E basicamente, mimimi é um xingamento usado para todos os lados. Um lado fala contra mimimi e o outro fala que é mimimi por outro motivo. Então, talvez tenha essa outra interpretação na prática. Vai lá, Lê. Eu pessoalmente já não gosto do termo mimimi. Eu vou começar por aí, porque eu acho que é um termo bastante pejorativo, né? Eu acho que se você pegar e falar que alguma pessoa está reclamando e que isso é mimimi, você está totalmente desvalorizando a crítica dela, o pensamento dela ou dele, né? Então eu pessoalmente já não gosto muito do termo mimimi, já acho bastante complexo. Eu vou dizer que eu mudei muito minha visão em relação à geração mais nova. Eu acho que eu tive uma fase de falar muito dessas coisas, a geração nova é ruim, é mimimi, blá blá blá,
Mas recentemente, nos últimos anos, eu tive bastante contato com essa geração mais nova que eu fiquei muito tempo sem ter. Então, me envolvi mais com os acadêmicos lá da faculdade, me envolvi com acadêmicos de outras faculdades, como o próprio Matheus e Bruno, que estão aqui com a gente. Tive contato com alunos quando eu estive nos Estados Unidos, lá em Stanford, e eu comecei a valorizar muito essa geração mais nova e acho que compreender essa geração um pouco mais nova. Minha impressão é que a geração, sei lá, dos 20 e poucos anos, 20 altos, né, que é a geração que tá agora na faculdade, que está fazendo residência e tal, é uma geração que existe mais propósito nas coisas do que acho que a nossa geração, possivelmente, principalmente a geração mais velha, né? Acho que aquela coisa de, sempre foi assim, não cola para essa geração, entendeu? Então, eu acho que é uma mudança de jeito de enxergar o mundo. Mas assim, pensando Então, no mas áudio, rapidinho, no áudio, e lembrando para vocês, né, o áudio fala, né, como a gente ouviu aqui, que a galera não está preenchendo as vagas de residência. Quando vocês eram residentes, né, as vagas a galera também largava, entendeu? Tipo, pelo menos quando eu era residente, teve um Largava pessoal do meu menos. ano que largou. Largava bem Vocês lembram menos. de algum episódio? Porque eu lembro que quando o pessoal largava, era meio que porque eles eram apertados para largar. Não sei se existia esse termo ou era uma coisa específica. mas eu queria aqui, eu acho que é mais ou menos para onde eu ia, né? Mimimi é usado como xingamento para um lado para o outro. Assim, e o contexto foi colocado que as gerações atuais não são tão resistentes quanto as mais antigas. Assim, se a gente for traduzir a mistura do dicionário que o Noel trouxe com o Twitter, né, nesse contexto. Então, eu acho que isso é diferente. Assim, não vai ter mimimi, você continua aqui, ou essa geração é muito mimimi. Tá? Assim, isso pode ser usado. O mimimi não é a essência dessa frase. Eu acho que talvez a essência nesse momento é entender se essa geração é mais fraca. Então, vou repetir a pergunta para o Matheus. Matheus, teus amigos são mais fracos do que os mais velhos? Ou o que está acontecendo? Eu vou começar falando um pouco da minha história, porque a minha faculdade começou, agora tem internato de 3 anos, né? Aí nós, no 7º período, a minha turma, o primeiro rodízio que a gente foi rodar foi em cirurgia geral, e aconteceu também de, nesse período, as outras pessoas, os outros internos, se formarem por conta daquela lei que existia por conta do Covid, que eu conseguia se formar com uma carga horária a menos, certo? Então, nós éramos os únicos internos do serviço de cirurgia geral, tendo que tocar o serviço inteiro de cirurgia geral no 7º período. A exigência em cima da gente foi bem grande. A gente teve que fazer muita coisa. Alguns staffs até reclamaram, falando que na época deles como residentes, eles tocariam aquilo sem reclamar de nada. Nós reclamamos algumas coisas em relação à carga horária que estava ultrapassando. A gente chegava de 5 horas da manhã, saía de 10 da noite, como no 7º período, mas a gente fez. A turma continuou, fez o serviço continuar tocando no 7º período. Eu acho que dizer que é fraco ou que não, acho que a gente já passou por outros episódios que falava que a questão da saúde mental já está mais bem estabelecida hoje em dia, né? Você admitir que você precisa de um tempo para parar, para descansar, para continuar forte, eu acho que hoje não é mais um problema. Talvez seja isso. Brilhante resposta, Matheus, mas aí eu pego alguns termos que você utilizou. Por exemplo, reclamar da carga horária, né? Você falou que todo mundo aguentou, mas vocês reclamaram da carga horária. Eu não sei vocês, mas eu tenho um amigo aqui que operou recentemente na madrugada aí algumas cirurgias eletivas. Lógico que são remunerações, a pessoa você não paga para isso, e às vezes você não era remunerado e tipo, você não reclamava da carga horária. Agora, quando você está fazendo sua cirurgia particular, você reclama da sua carga horária? André, Leandro, vocês reclamam da carga horária de vocês ou não? Na minha opinião, você já respondeu um pouco a pergunta. Até eu tenho uma frase que eu já falei aqui, acho que até virou um corte, que eu acho esse ponto que você tocou é totalmente diferente, na minha opinião, entendeu? Não tem jeito. Você tem uma carga horária enquanto você é aluno, que você é obrigado, querendo ou não, que você não está recebendo por isso, e que também você tem que pensar que ali tem gente que, desde que quer fazer pediatria, radiologia, empreender, ortopedia, cirurgia geral, e você tá, ou a gente tá, como a gente tá, várias madrugadas lá operando, porque a gente quer, porque a gente está sendo remunerado, eu acho que são situações totalmente diferentes e muito complicadas de serem comparadas, eu acho. Mas você concorda que você foi um cara que
fez essas cargas horárias sem essa remuneração e você se submeteu a isso? Eu acho que na faculdade não tanto. Na faculdade a gente tinha esquema de plantão, tinha alguns estágios mais difíceis, mas sendo bem honesto, eu não lembro de nenhum estágio que a gente chegava na faculdade 5 da manhã e ia Não, embora é na 10 da noite. residência. Na Na residência, sim. residência, ou... Na residência, sim. Mas, de novo, também residência e graduação são situações bem diferentes aqui. Eu vou deixar o André responder o comentário dele e depois eu quero voltar que eu tenho um comentário para fazer sobre essa história. Mas quando a gente fala das vagas, né, ok, a gente precisa levar em consideração também que as residências entram e saem de moda. Assim, existe um fator, eu lembro claramente que quando eu prestei residência, fiquei em dúvida entre cirurgia e ortopedia, no final ortopedia, mas rádio era muito disputado. Eu lembro que rádio era da moda naquele momento e que depois de algum tempo deixou de ser ou diminuiu um pouquinho, enquanto, sei lá, eu não lembro de todas, mas anatomia patológica era super pouco procurada, quase ninguém Psiquiatria, né? queria. Psiquiatria era pouco procurada, né? E hoje em dia tá mais, né? Psiquiatria, no meu ano, teve bastante, mas não era talvez o que é hoje. Pediatria, eu sei que tem muitos ciclos, tem época que tem muita gente, tinha época que não tinha ninguém, meio que sobrava vaga, que é o que a gente está falando hoje em dia na ortopedia. Mas uma coisa que para mim está claro é que a geração do Matheus sabe dizer mais não. Isso não quer dizer que é ruim. Sabe pelo menos, assim, eu acho que a gente era mais submisso. Você sabe que você me lembrou de uma história, André, que eu acho interessante, já tem acho que uns 5, 6 anos essa história, que um professor mais velho lá do HC veio pedir pra gente, vou usar o termo que o Robinho usou no episódio passado, que o Nel gostou, veio trazer uma oportunidade pra gente de participar da tradução de um livro-texto de ortopedia. Eu não consigo pensar uma coisa mais roubada, assim. Você vai ter um baita trabalho traduzir, não é nada fácil. Você não era, não, eu lembro agora se não era remunerado, acho que ou tinha uma remuneração baixa, e era basicamente para aparecer lá no capítulo no livro que você participou da tradução, que não tem valor acadêmico nenhum, entendeu? E ele veio me pedir e eu neguei na lata. E daí ele pediu para outro colega lá do HC que aceitou. E ele até, daí esse professor comentou com ele, falou, poxa, eu fui falar com o Leandro, ele negou na hora, tal, achei meio estranho. E sabe, então você realmente assim, a gente tem uma cultura que ainda é estabelecida, acho muito no meio da ortopedia, no meio médico, de não falar não, né? E acho que, putz, você realmente aceita tudo, você para de ter controle da tua agenda, do teu horário, né? Você vira quase um empregado dos outros sem ser empregado formal, né? Então eu acho que o ponto de falar não é um ponto bem interessante mesmo. E quando a gente fala nessa desistência, né? A desistência, pelo menos na nossa época, muitas vezes era uma desistência que ela era quase que provocada, ela era feita através de uma sobrecarga até um ponto que a pessoa não aguentava em termos de trabalho, em termos de exigências não produtivas. Hoje em dia, as pessoas mesmo estão falando não, as pessoas não estão querendo. Eu acho que essa diferença é muito importante. Não é que as pessoas estão entrando e falando, não aguento mais. Não, elas nem estão indo, elas não querem. Eu estou fora dessa furada. Talvez realmente a gente tenha que aprender um pouco com isso, né? Talvez as pessoas vejam, tipo, todo o sofrimento desnecessário que elas iriam ter e elas de cara falam não, entendeu? Talvez, mas Leandro, esses nãos que a gente fala na nossa carreira, não é fácil, né? Especialmente no começo dessa carreira, ou até no meio, ou não que eu esteja no meio, né? Eu acho que estou no começo ainda, né? Pensando que a carreira do médico ela é longa, né? Mas a gente tem dificuldade de falar não, né? É. Então, eu não sei, não existe certo e errado, né? Sendo aqui bem clássico, mas não sei. Às vezes falar não é bom, né? Eu conheço alguém aqui que já me contou que, sei lá, quantos finais de semana vocês perderam de viagem porque vocês se comprometeram a fazer uma coisa que nem era tão importante assim, já com a carreira, entre aspas, andando. Vocês lembram alguma coisa? Não tô falando de residência, tô falando já, tipo, na área, como dizem por aí. Não, com certeza. Eu fui
congressos, cursos, que às vezes você não tem nem... Você fica se duvidando se você devia estar lá, entendeu? Eventos menos importantes. Semana passada, inclusive, o cara já Aí, manda aqui. Semana passada, de inclusive, né? quem você está falando? Não, deixa quieto, deixa quieto. Vamos deixar quieto, vamos dar para o próximo assunto. É... Não, mas o que eu queria comentar era dentro dessa história da... Mas eu vou fazer um contraponto aqui, e eu vou levantar, acho que um dos maiores heróis do André, que é o Scott Galloway, que ele tem um texto que eu acho muito bom, que eu estou procurando aqui, não estou encontrando, que o André mandou pra gente, inclusive, se você puder achar aí, André, depois a gente bota na descrição do episódio. Dele, né? Eu vi esse capítulo. Que é um episódio não, um artigo que ele comenta assim, ele fala, poxa, legal, você falar não, você trabalhar menos, legal você seguir suas paixões e tal, mas o quanto isso é real, né? Porque, tipo, por exemplo, ele discute assim, o quanto, sei lá, o maior, qual que é o exemplo que ele usa no texto? O maior advogado tributarista do mundo, será que ele amava a advocacia tributária no começo? Mas a partir do momento que ele vai conhecendo mais, vai trabalhando, vai conhecendo, vai tendo sucesso naquela coisa, ele vai gostando, e isso pode levar ele a lugares muito longes, entendeu? E então, assim, o que ele discute um pouco dentro, e eu acho que conversa bastante com essa questão que a gente está falando do não e do trabalho, legal, eu acho que você falar assim, bom, vamos usar nosso exemplo aqui, você é um ortopedista e vou trabalhar horário comercial, das 8 às 5, não vou trabalhar de final de semana, vou tirar minhas férias bonitinho, 30 dias uma vez por ano, legal, assim, eu acho que dá para fazer isso, mas o quão longe você consegue chegar fazendo isso? Eu acho que até entra uma discussão legal que a gente já teve aqui sobre o que é sucesso, né? Sucesso é dinheiro, sucesso é número de consultas, sucesso é ser feliz. É difícil chegar tão longe fazendo tudo da maneira tão eu ia falar quadrada, mas talvez seja redonda, na verdade, né? Talvez não tão se dedicando, não é se dedicando, mas talvez assim, botando limites tão fortes no que você quer fazer. André, o que você acha desse texto aí do seu mestre Jedi? Essa, né? Porque o André, ele é nosso mag aí sem limites, né? Então vamos ouvir a resposta do mestre. Olha, não sei se isso é um elogio ou não, né? Mas assim, realmente falar não talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer, e talvez essa briga do mimimi é que a gente está criticando, entre aspas, claramente criticando, quem está falando não no momento certo. Aí, trazendo um pouquinho para os nãos que a gente tem, né? Assim, você só vai para um lado na carreira ou para um lado na vida no momento que você fala não para o outro. Assim, não tem como. E eu mesmo estava indo para uma viagem e aí eu comecei a lembrar de um trajeto que eu fazia para um emprego que naquele momento foi importante, mas quando eu estava fazendo aquele caminho, eu falei, meu, o que eu estava na cabeça de ficar assim 45 minutos no carro para ir para voltar, não sei quantas vezes por semana para esse lugar, sabe? Então, assim, essa coisa do planejamento, do falar não, e mesmo algumas escolhas que você faz sem querer, que talvez essa geração está fazendo melhor do que a gente, talvez seja um pensamento, mas esse não que eles estão falando e que a gente não pôde falar, está gerando uma certa raiva, um conflito entre as gerações, e um está falando que o outro é mimimi. Mimimi porque fala não muito cedo, e o outro fala, vocês estão com mimimi que a gente está escolhendo. Eu vou achar esse texto do Scott, e outra coisa é você escolher para onde você vai naquilo que você é melhor, não naquilo que você é pior. Sim, mas é um desafio também numa especialidade que, quer queira, quer não, ela é hierárquica, né? E o cirurgião, é inegável isso, a gente tem uma curva de aprendizado, né? Que a gente aprende com os mais velhos, né? Então, lógico, a informação hoje está muito diferente, não está mais nos livros, está muito mais rápida, está muito mais ampla. Mas, poxa, eu aprendi um monte de coisa com médicos mais velhos e ainda aprendo, entendeu? Então, às vezes, você tem que falar um sim, né? Tem que, às vezes, fazer aquele favorzinho, tem que, às vezes, aceitar aquele negócio, passar aquela visita, porque, pô, faz parte, né? Será que o pessoal mais novo não pensa assim? Hein, Matheus? Responde, Matheus. Sinceridade, Matheus. Não, acho que o pessoal pensa assim, mas eu estava pensando numa frase que eu não sei quem falou, que a frase é assim, o não é óbvio quando o sim não é. Eu acho que muita gente leva isso bem ao extremo, sabe? Mas isso é importante porque também, relacionando com o que o Leandro estava falando antes, eu acho que quão longe você vai ir
eu acho que tem muitas pessoas na nossa geração que não querem ir muito longe, sabe? Ah, você não necessariamente quer ser o melhor pesquisador do mundo, ou quer ser a pessoa que melhor opera, você quer ser a pessoa que resolve um problema dentro da sua comunidade, do seu local, ou a pessoa que quer se dedicar mais à família, sabe? Eu vejo essa questão do autoconhecimento, de onde a pessoa quer chegar mais presente, assim, sabe? Concordo, acho super interessante isso, acho que tem total a ver, mas tem um lado só que eu acho que é importante a gente reforçar, que é o lado financeiro, querendo ou não, entendeu? Então, se a pessoa que ganha mais ou menos tem mais ou menos sucesso, não tem, na minha opinião, mas talvez para algumas pessoas a parte financeira seja sucesso, mas é fato que você precisa pagar suas contas, entendeu? E, por exemplo, a gente muda às vezes, entendeu? Então, eu posso falar do meu exemplo aqui, eu já falei isso outras vezes aqui, que eu era um cara que achava que, na época que eu terminei a residência, comecei a trabalhar, eu não pensava em casar e ter filhos. E eu estou aqui casado e com filho. E fato que no momento que você começa que você tem filho, que você é casado ou casada, essa daqui vale, obviamente, para os nossos ouvintes, homens e mulheres, os custos aumentam muito, e daí você precisa ter mais dinheiro, entendeu? Então, eu acho super importante estar falando, Matheus, mas uma coisa muito clara para mim, com meus anos aí de formado, sei lá, comecei TEOT em 2009, que já são 13 anos aí de ortopedista mesmo, é que a gente muda muito ao longo dos anos, mais do que até do que eu achava que a gente mudava, entendeu? Então, algumas decisões que podem ser muito definitivas são difíceis de ser tomadas porque você não sabe como é que vai ser lá na frente, entendeu? Então, é difícil também você fechar demais alguma porta. Boletos motivacionais, esses também sempre funcionam, né? E sobre o que eu estava falando também. Você tinha pedido, eu acho que eu não respondi essa parte, que você falou de aceitar algumas e fazer algumas coisas que as pessoas mais velhas pedem para você ir aprendendo com elas. Eu vejo isso também. Teve serviços que eu acabei rodando, que o ambiente era agradável, que as pessoas pediam para você fazer as coisas, você faz coisas que você não quer fazer, mas você faz para você aprender, e é diferente de, às vezes, você ser... não sei como que eu uso o termo correto, mas, tipo, escroto. a pessoa às vezes é escroto mandando a pessoa, sabe? Fala bem assim, abusar daquela autoridade, sabe? É diferente. Os dois você vai aprender com as duas pessoas, só que o ambiente de aprendizado é muito diferente. Obviamente, no que o ambiente de aprendizado é mais agradável, você acaba aprendendo muito mais, sabe? Claramente, os estímulos positivos funcionam melhor do que os negativos. Isso também é um conflito de geração enorme, né? Mas isso é meio óbvio, como um todo. É o jeito MAG de ensinar, né? Você pensar nas residências médicas, né? Como tinham residências mais tradicionais, talvez elas estejam ficando vazias, né? Fica oportunidade aí, o jeito MAG de ensinar, né? Com coisas construtivas, porém, como o André bem falou, é inegável que quando você realmente tem responsabilidades, né? Como diria o tio Ben, né? O Peter Parker, né? Quando você começa a ter grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Então, o Leandro é casado com filhos, as coisas mudam. Não dá para viajar todo final de semana pra balada. Não dá. Não dá. O dinheiro não cabe, né, Leandro? E, tipo, não dá. Então, realmente, estava até ouvindo os caras falando um dia desses, os caras, poxa, não, esse final de semana eu fui pro... Cara, eu não sei nem o nome dos lugares, teve música aí, qual que era que teve show agora, Casentes foram, tal, ou os caras que, tipo, beleza, eu não tô ganhando muito dinheiro, não tem problema, realmente não tem problema, mas quando você começa a pagar a escola, tem problema, né, porque o cara da escola não tá muito preocupado com seus ideais de trabalho, né. Agora, vou mudar um pouco de assunto, cara. Óbvio, dentro do episódio, mas vou sair um pouco dessa linha. Tem uma coisa que me incomoda bastante, que eu acho que as pessoas têm memória fraca, às vezes. Porque, assim, eu tenho saído até de alguns grupos que eu acho mais chatos, assim, ou que tem muita mensagem, ou que tem ideias muito radicais. Mas às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando da geração mimimi, ainda mais quando a gente vai para essa parte de trabalho. Peraí, Leandro, foi por isso que você saiu do nosso grupo? Que tá eu, você, o André, por isso que você saiu, né, do grupo do WhatsApp. Né? Não, beleza, mas continue aí. Então eu até me perdi aqui, não. Então assim, lembrei, são pessoas que eu conheço, que eu fiz faculdade junto, que eu fiz residência junto, e não eram acadêmicos exemplares,
não eram residentes exemplares, entendeu? Então, às vezes as pessoas reclamam falando dessa geração mimimi, porque não sei o que do plantão, não sei o que não estudou, não sei o que na cirurgia. E eu fico pensando, às vezes, amigo, pera lá, vai. Eu lembro de você como residente, eu lembro você do aluno, não era essas coisas assim, entendeu? E eu também, assim, eu faço minha meia-culpa, assim, não me considero que eu fui. Eu já falei aqui algumas vezes, acho que eu fui um bom residente, me dediquei muito realmente na residência, mas eu não acho que eu fui um aluno brilhante, assim, eu fazia bem a coisa de fazer o mínimo, não fiz um zilhão de coisas extracurriculares, entendeu? Então, eu acho que às vezes quando a gente vai criticar, a gente tem que pensar muito no nosso olhar da época, entendeu? Hoje em dia, até quando eu penso nas coisas que eu fiz na faculdade, acho que eu teria feito muitas coisas diferentes, entendeu? Mas aí quando eu tô pensando no que as pessoas estão fazendo agora, eu tenho que pensar o olhar que eles têm agora, né? É muito fácil olhar nessa brincadeira já 20 anos depois para a época da faculdade e pensar, puta, eu devia ter feito outra coisa. E você não pode criticar quem tá fazendo a mesma coisa que você fazia antes, né? Mas talvez esse papo caiba muito num ambiente de só escola, talvez, né? Que as pessoas vivem isso, né? Tipo, sei lá, não é triste o que eu vou falar, não tô julgando ninguém, mas puta, o cara vive para aquela semana passar a visita. Eu acho que tem gente que funciona assim ainda. Tipo, ele baseou a vida dele naquilo, naquela rotina. E aí não tem muito o que fazer, né, meu? Uma vez um cara me falou assim, poxa, meu, que pena que você não tá mais aqui na residência com a gente e tal. Eu falei, o tempo passa, né? Ele falou assim para mim não passa. Porque eu tô aqui, as pessoas mudam, mas eu continuo aqui. Então, tipo, ele tava lá junto com os mesmos residentes, só mudam os nomes, né? Então, tipo, eu acho que ele vive aquilo. E a gente vai mudando, entendeu? Não tem certo e errado, né? Mas esses caras vivem isso, tipo. E a Você gente sabe sabe que que a gente. Vai lá, André. uma frase muito boa que eu aprendi com o Wesley, né? O Wesley é um cara, pô, um baita cirurgião e é um chefe de plantão há muitos anos ali no Hospital São Paulo, na Escola Paulista. E ele falava, olha, um dos problemas é que você sempre vai ficando mais velho e as pessoas vão tendo a mesma idade, quando você sempre cuida dos residentes. Lógico, vão trocando as turmas, você vai se apegando, os caras vão embora, mas eles sempre continuam nessa mesma fase. Chega uma hora que descola muito. Você acaba tendo muitos interesses diferentes, e assim por diante. Um cara, putz, que tem muitos e muitos anos de experiência com isso, então combina bem com o que você está falando, viu, Noel? Porque assim, a gente não tem muito o que falar, entendeu? Você vai falar sobre sua rotina, sobre seu dia a dia. Você é um cara muito criativo, né? Mas você encontra o cara no consultório, pô, e aí? Como é que tá o consultório? E aí, as cirurgias? O cara da residência, e aí, meu, você viu, pô? Puta, o R2, meu, saiu antes de fechar. Tipo, meu, sei lá, dane-se, tipo, ele não é mimimi por causa disso, não é eu saber, nem lembro dessas regras, mas talvez pro cara que tá lá no dia a dia, aí, o amigo do André, e tantos amigos nossos que são excepcionais, aprendemos muito com eles, vivem isso, né? Mas você sabe uma coisa desse negócio de descolar que me chamou muito a atenção? É que algumas coisas descolam mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Eu penso assim, sei lá, quando eu comecei lá no HC como assistente, que eu dava plantão, então foi mais ou menos 2014, e que, sei lá, eu lembro dos residentes que davam plantão na época, que eram pessoas assim, querendo ou não, ainda um pouco mais próximas de mim, até de idade, que já falavam assim, não, porque essa geração que está na faculdade agora é muito ruim, é muito diferente, e não sei o quê, e já criticavam bastante aquela geração. E eu acho que era bem essa fase que eu também criticava essa geração muito, que eu não tinha tido tanto contato. Mas se eu pego assim, até hoje em dia, agora eu parei recentemente da plantão, né, mas quando eu dava plantão, eu via os residentes atuais reclamando da geração atual. Tipo, meio que falando meio que o papo que a gente ouve sempre, entendeu? Então, quer dizer, eram os residentes atuais, são os que eram alunos lá em 2013, ou talvez nem eram ainda, né? E os caras atuais já falando que na época deles era diferente, entendeu? Então, tem aquela frase que o André fala também que sempre a geração depois é mais mole, que a geração dele sempre trabalhou mais, entendeu? Então, acho que tem um pouco desse papo muito forte, o que, como todas as coisas do mundo atual, são muito amplificados pela mídia social, né? Então, grupo de WhatsApp, então tudo vira meme, tudo vira hashtag, tudo amplifica e fica muito mais polarizado, mas poxa, sei lá,
quando a gente era aluno, a gente ouvia dos caras mais velhos que as coisas eram mais difíceis também, né? Sempre assim, acho que é um ciclo meio natural, né? Mas não é natural, né? Eu entendo que cada geração reclama da próxima, mas fazendo uma meia-culpa aqui, nós passamos com essa geração nova, super informatizada, com super conhecimento, super tech, e às vezes a gente precisa de dar um passo para trás mesmo na rotina, entendeu? Entender que muitas coisas básicas aí ainda devem ser feitas, ainda devem ser realizadas, né? Nós somos trabalhadores braçais, né? O Vou dar uma, ortopedista é um trabalhador braçal, né? vou dar uma viajada agora, né? Já que você falou questão do tech. Sabe uma coisa que eu acho muito louco, assim, como... Isso é uma coisa que Já que a gente estava entrando no papo de filhos, minha pediatra falou, do meu filho, falou outro dia que eu achei muito interessante, que a gente estava discutindo a questão de desenhos de criança, e meu filho é viciado naquele Patrulha Canina, que talvez o pessoal aqui que tem filhos vai conhecer também. E ela falou assim, tem que tomar um pouco de cuidado porque esses desenhos novos são muito rápidos. E nunca tinha me chamado a atenção nisso, e eu fui perceber o tanto que alguns desenhos que eu botei para ele ver mais antigos são mais devagares. Isso me botou para pensar um pouco como hoje em dia os filmes que a gente vê, se pegar esses filmes da Marvel, esses filmes que a gente vê muito hoje em dia, como eles são extremamente rápidos. E eu fui, você vai ver de repente alguns filmes mais antigos, assim, às vezes até alguns clássicos, assim. Então, sei lá, eu fui ver recentemente o negócio do Matrix novo que lançou, que no final eu acabei nem vendo. Eu fui rever os antigos, minha esposa não tinha visto. E eu achei o Matrix 1, que quando lançou, eu tava no primeiro ano de faculdade, eu achei o máximo o filme, um negócio muito marcante para mim, como eu achei ele mais lento do que eu lembrava. Então, assim, realmente a gente vive num mundo, esse negócio... Eu vi uma crítica uma vez da irmã do André, que entende muito de marketing, de mídias sociais, sobre essa questão de hoje em dia a gente acelerar muito as coisas. Eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um podcast e eu vi acelerado. Com certeza muitos dos ouvintes estão aqui ouvindo a gente, estão ouvindo no modo acelerado o podcast. E o quanto a nossa vida fica tão acelerada. E daí, isso, na verdade, eu estou falando tudo isso para chegar num ponto que é, por exemplo, assim, às vezes a gente reclama que os alunos não estão prestando atenção em aula, não estão prestando atenção na visita, entendeu? Pensa uma geração que, assim, que a gente já tem um pouco essa sensação, sendo que a gente não cresceu nessa velocidade. Agora, pensa a geração que está crescendo tudo nessa velocidade, o quanto uma aula tradicional ali com slides, o quanto uma visita não é uma coisa lenta, né? Não dá para culpar também tanto. Mas eu vou além, Posso né? falar uma... Eu só vou além. Eu quero falar um negócio, só um ponto Fala, que aconteceu Matheus. aqui em Recife. Teve uma escola daqui de Recife, 2 semanas atrás, uma escola pública municipal, criança da 4ª série, alguma coisa assim, que 28 crianças da escola tiveram um surto coletivo de ansiedade. Isso aí, várias ambulâncias do SAMU lá, porque a prova foi atrasada. A prova foi atrasada e 28 crianças tiveram um surto com essa ansiedade da pré-prova. Acho que muito é relacionado a isso, a velocidade que as coisas acontecem e não consegue esperar, sabe? É impactante isso, né? Mas não tem jeito a gente não trazer isso para a nossa realidade. Ao mesmo tempo que a gente tem essa ansiedade aí de informação e de vídeo, você também tem a ansiedade de carreira, né? A gente fala um pouco disso aqui, né? Tipo, o cara tá no R4, R5, falando, e aí, o consultório? Porra, e as cirurgias? Puxa, eu acho que eu já devia estar... Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, que um pouco é salutar, mas muito é ruim, né? Aí o cara, tipo, chega na R5, não, eu não vou mais passar vezes no final de semana, não vou mais dar plantão, eu já devia estar nessa etapa. Mas a verdade é que demora um pouco, né? Eu Não é gostei, que nem um stories, né? eu não vou citar a fonte, mas eu vi um Instagram de um R4 que ele estava dedicado a explicar para ele a todos os pacientes dele. Como é que é? É um Instagram de um R4 que estava dedicado a explicar as doenças a todos os pacientes dele. Parecendo muito no Instagram do consultório. E eu acho até que essa parte aí que o Matheus falou sobre saúde mental das crianças, mas que vale também, a gente chegou a falar rapidamente sobre saúde mental já em outros episódios, e aqui, aí fica uma dúvida que eu honestamente não sei. Eu quero ver a opinião de vocês. Se hoje em dia as pessoas têm mais liberdade para falar sobre saúde mental, e daí todo mundo fica sabendo, ou tem mais liberdade de falar alguém está com depressão, alguém está com burnout, alguém está usando
medicamento para psiquiátrico? Ou hoje em dia as pessoas têm mais? As pessoas tinham igual, só estavam dentro do armário antes, ou hoje em dia tem o mesmo número de problemas de saúde mental? O que vocês acham? Ah, é inegável de falar que hoje em dia as pessoas têm mais liberdade, né? Não tem jeito, eu acho saudável isso. As pessoas têm mais liberdade para falar. Lógico que tem aquela história do o avô trabalhador, né? Como é que é aquela frase aí, sociedades fortes e tal, mas é bom as pessoas poderem falar, é bom a gente falar de saúde mental. Eu acho positivo isso. Como é que é? Tempos fortes formam homens fortes formam não sei o que lá, fraco. Tem toda Sei uma lá, quem era frase de mais caminhão forte, o aí. avô do André ou o André? Tipo, é uma conversa que não faz muito sentido hoje, né? Tipo, sei lá, responde aí, André. Eu acho que não está muito. E eu acho que as pessoas estão com muito mais liberdade para falar de saúde mental, claramente. As pessoas estão mais preocupadas e você vê também que as pessoas falam que vão jogar futebol e vão na terapia da mesma maneira. E era um tabu, isso não se falava. Eu acho que talvez tenham mais casos também. Por conta disso que eu estava falando da velocidade da informação. Pô. Não tem como um áudio do WhatsApp hoje em dia a gente consegue colocar em 2 vezes. Acho que qualquer aula, qualquer coisa que a gente não consegue aumentar a velocidade, ou se você não presta atenção, você está conversando com a sua namorada ou com um amigo seu e querendo que ele fale mais rápido porque você quer saber daquilo logo para continuar falando outra coisa, sabe? Eu acho que tem mais. Acho que a internet proporciona para a gente mais problemas mentais. Sim. O VUMED, que é aquele site de vídeos que eu não sei se todo mundo conhece, tem vídeos de cirurgia, que é muito legal, por sinal, para quem não conhece, não tem a função de acelerar. E me incomoda muito quando eu estou assistindo, porque eu quero acelerar o negócio e não tem essa função. E eu acho também a questão de mídias sociais é muito complicado, né? Porque assim, a gente está falando que tudo bem, as pessoas têm mais liberdade de falar que estão fazendo terapia, que tomam remédio, mas no fundo a maioria das pessoas no Instagram estão fingindo a vida, estão mostrando a vida perfeita, né? Então, eu acho que gera uma questão de se comparar, né? Muito forte. Então, você está vendo, pô, sempre a pessoa está fazendo um zilhão de coisas, fala, cara, como a pessoa tem tempo para tudo, né? Parece que o dia das pessoas tem 250 horas, né? E essa coisa de comparar, e daí, sei lá, você vê como cirurgião, pô, parece que tá todo mundo operando 250 mil casos e o residente do André que já tá no R4 cheio de pacientes, entendeu? Isso gera ansiedade nas outras pessoas, isso é um fato. Mas é que o Resident do André tá voando também, né? Então, tipo, se você olha lá, realmente dá uma bad trip, né? Eu não vou falar mal de ninguém aqui, mas é um residente de joelho, tá bom, não? É porque o pessoal do joelho é forte nas mídias, né? Eu posso falar aqui o meia-culpa aqui, o pessoal... E realmente, infelizmente, é Só para verdade. datar o episódio, a gente está em 19 de abril e a residência começou em março, tá, pessoal? Acho que de vez em quando eu fico online, as coisas se perdem, mas é importante essa menção. Mas não tem jeito, né? Que nem o Leandro falou, tá todo mundo olhando, né? Eu acho que, como dica aí para os nossos ouvintes, né? Que é uma coisa que eu tento fazer para mim mesmo é, às vezes, tem que olhar para frente, né? Você não pode ficar olhando muito para os lados. Você olha muito para os lados, não vai te trazer muitas coisas positivas, vai te trazer inveja, vai te trazer insegurança. Lógico, também não dá para você olhar só para frente para ver o que está acontecendo no seu mercado, né? Mas se você olha Bom, muito para o lado, cara, é foda. o que aconteceu com a ortopedia? Estamos fora de moda? Eu acho Eu que, acho que eu acho que, não. eu acho que, sei Opa! lá. Não, eu acho que não. Eu acho que a procura pelas residências eu acho que ainda está forte. O que acontece é que hoje em dia tem muito mais residência, né? Tipo, pelo menos o número de vagas aqui em São Paulo aumentou demais, entendeu? Tem um monte de serviço que quando a gente era residente não tinha, entendeu? Tudo bem que aumentou também o número de faculdades, mas eu acho que. Quebrou o balanço? Oi? Quebrou o balanço? Quebrou o balanço, talvez. Eu acho que quebrou. Isso Não é sei bom ou se. ruim? Isso é ruim, eu acho. Isso é Você ruim. não está dando mais oportunidade para as pessoas? Cara, eu acho que a gente está formando pessoas que sabem fazer menos.
Agora eu vou falar, agora já que estamos numa polêmica, eu vou entrar numa polêmica aqui. Eu acho que o ortopedista é cirurgião, entendeu? Acho que para quem quer fazer, vamos chamar assim, sei lá, uma ortopedia clínica, não faça ortopedia. A gente já conversou aqui com gente que faz medicina do esporte, que seria mais ou menos próximo. Você pode fazer eventualmente fisiatria, entendeu? Eu acho que a ortopedia é uma especialidade cirúrgica. E eu acredito muito que um cirurgião tem que operar com bastante frequência, com bastante quantidade, para ser um bom cirurgião. Então, assim, se a gente está formando. E assim, tem um funil normal, né? Então, sei lá, as pessoas vão ter dor, elas vão passar numa consulta, uma grande maioria vai ter coisas conservadoras, daí você vai ter um funil, daí algumas pessoas vão precisar operar, algumas pessoas não, que as que precisam operar não vão querer operar, e daí você vai chegar finalmente nas pessoas que vão operar. Se você tiver muita gente atendendo, cada um vai operar menos casos, e a gente vai ter cirurgiões piores, não tem jeito, entendeu? Então, talvez para a sociedade seja ruim ter tanta gente, entendeu? Eu acho que o cirurgião tem que operar. Eu acho que o cirurgião não tem que ficar tratando coisa conservadora. Aí polemizei, hein? Depois dessa aí, Leandro, não sei se eu vou te mandar aquela tiazinha aí com tratamento conservador de artrose, viu? Porque, porra, meu, com essa Não, segurança aí, que nem é, eu estava conversando do consultório, puta, essa é muito boa, hein? Talvez ela até escute o podcast, ela vai ficar brava comigo, mas eu não vou falar o santo. Ela falou, né, porque na verdade minha taxa de conversão, né, atualmente está em 6%. Taxa de conversão, não tem ideia minha taxa de conversão. Tipo, a galera chega, eu vou indicando se precisa, se dá, se não dá, conserva, sei lá. Tipo, às vezes a gente realmente tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas na verdade a gente indica quando tem a indicação técnica correta, é lógico, mas eu concordo 100% com o que você disse. O lugar de ortopedista é no centro cirúrgico. E isso é positivo para todo mundo. não, eu quero deixar claro só que não é que eu indico cirurgia para todo mundo que pinta no meu consultório, mas eu acho que realmente faria mais o sentido se pensar no modelo que a maioria dos países você não vê um ortopedista de cara, né? Você tem uma dor em qualquer parte do corpo, você vai passar com o teu clínico geral, que vai, sei lá, passar um anti-inflamatório, mandar para físio, depois ele vai voltar e daí você vai mandar para o ortopedista para uma avaliação. E assim, normalmente, se for um caso cirúrgico, o ortopedista vai indicar a cirurgia. Se não for um caso cirúrgico, ele vai voltar para tratar com o clínico dele, entendeu? Então, é um modelo que faz mais sentido. Eu lembro que eu vi uma aula uma vez do diretor do Instituto Hotman, que é um dos institutos maiores de ortopedia lá da Filadélfia. Eles tratam, sei lá, acho que eles falaram que era 70% da população da Pensilvânia, que é o estado onde está o Hotman, e eles tinham muito essa questão desse funil, né, que passava primeiro por um ortopedista por um clínico, depois por ortopedista geral, e só chegava no cara, no cirurgião, quando precisava realmente operar. Então, eu lembro que ele falava que, sei lá, a taxa de conversão, ele usou exatamente esse termo, Noel, de um cara que fazia, por exemplo, prótese de quadril, era bizarro, era tipo 80%, eu acho. E realmente o cara, quando chegava lá, era o cara que precisava operar, entendeu? Então, eu acho que faz sentido isso. Eu acho que vale a pena a gente, talvez, nos próximos episódios, trazer alguém aqui que pode falar um pouco de remuneração, né? Eu acho que essa questão de consultório, essa questão de indicar ou não, por que não falar de remuneração, né? Eu acho que fica a dica aí de talvez algum ortopedista que seja de alguma operadora, que seja de algum plano, para a gente poder discutir isso. De repente a gente pode estimular mais gente a fazer ortopedia e preencher essas vagas que estão sobrando. Essa é a função do MAG. Galera, faz ortopedia. Essa é a função do MAG. Então, qual que é a nossa conclusão final, então? Essa geração é mimimi ou não é mimimi, André? Essa geração sabe falar mais não do que a nossa. Mimimi é um xingamento que vai de um lado para o outro. Eles trabalham bastante. A gente também, que é meio parecido. No fundo, qualquer segregação que você vai fazer, 90% das pessoas querem as mesmas coisas e são completamente iguais. E toda geração acha que a geração seguinte é pior, mais fraca ou menos competente que a atual. Perfeito. Belo resumo de episódio. Então, a gente acha que daqui 20 anos, quando a gente já estiver fora aqui do MAG, o Matheus e o Bruno estiverem dominando o MAG, eles vão estar falando da geração que estiver na faculdade, que é
mas sei lá qual que vai ser o adjetivo que vai usar na época, porque a geração deles é muito melhor que a que vai estar lá em 2040, é isso? Mais que isso, a geração acha que vai demorar 20 anos e a seguinte acha que vai demorar 2. Justo, justo. É isso aí, então vamos indo para a nossa parte de indicação do episódio. André, Noel, Matheus, tem indicações para hoje? Não? Matheus sempre tem uma, vai. Eu tenho uma que eu tô lendo agora, eu sabia. não terminei de ler, mas eu gosto de distopia e eu tava querendo ler uma brasileira, eu comecei a ler Ensaio sobre a Cegueira, Legal. de Saramago. Que é portuguesa, né? Mas deixa de ser literatura. É Justo. português, mas luso português, então. Mas eu tô gostando dele até então, mas acho que fica uma indicação para o próximo episódio também, que aí eu vou ter terminado de ler e eu vou poder falar se vale a pena ler ou não e o que eu achei. Pode ser? Mas por enquanto tá bom. Saramago é uma leitura difícil, né? Eu li a primeira vez, eu li Ensaio sobre a Cegueira no colegial, né, André? Que nem é mais em colegial, a gente teve que ler lá no nosso colégio. E depois eu li Evangelho segundo Jesus Cristo, foi um livro que eu comecei a ler e parei umas 2 vezes. Acho difícil ler de Saramago. Juro. Capítulos longos, parágrafos longos, é difícil de ler. Mas legal, bela indicação. Eu vou falar de uma indicação que eu não sei se já foi falado aqui ou não, mas que eu lembrei durante o episódio, que é um livro que eu gosto muito, que é o Sapiens, do Yuval Harari. Porque eu acho que ele fala muito sobre essa questão da história, da humanidade, e como os valores vão mudando, né? Tem uma frase que ele fala que eu acho muito boa, que ele tá falando assim, Cleópatra não esperava que o marido dela fosse levar ela para passar férias em Paris, entendeu? Então, mesmo não é Cainha, faraó, sabe como é o faraó feminino do Egito, não esperava essa coisa de viajar, de aproveitar a vida, é um conceito muito moderno, né? Então, se pensar, as pessoas até, sei lá, o século XVIII, não sei exatamente quando, pensavam na vida como vamos viver, sobreviver praticamente e depois morrer, né? Essa coisa hoje em dia de aproveitar tanto a vida, acho que é uma coisa muito recente que a vida moderna pôde nos trazer, né? Pirações aqui, de devaneios de uma quarta-feira às 11 da noite. É isso aí, gente. Então, posso falar uma coisa? Pode. Eu li Sapiens também recentemente, eu fiquei pirando em cima dele, mas eu pirei no final. Quando ele fala que talvez no futuro vão ter ciborgues, mas talvez os ciborgues já estão entre a gente. A pessoa que bota uma prótese de quadril, será que ela não é um ciborgue? E aí eu fiquei pirando em cima disso. É só o final. O Davi Guzmão, que já veio aqui com a gente, que faz cirurgia de quadril também, ele chama as pessoas que operaram de homens biônicos, ou mulheres biônicas, que já fizeram prótese de quadril. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, com isso, encerramos o nosso 46º episódio do Muito Além do Gesso. Daqui 2 semanas estaremos de volta, talvez sem convidado como hoje, ou com uma convidada muito especial, para a gente seguir decifrando aqui o nosso mundo da ortopedia, indo sempre muito além do gesso. Um grande abraço e até a próxima.